Abra junto comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Esse texto narra um milagre, uma história muito famosa do Novo Testamento e da palavra de Deus, um cego, o cego Bartimeu, e que tem um encontro com o Senhor Jesus, e esse encontro faz toda a diferença na vida de Bartimeu. E é assim que chegamos na casa do Senhor, porque um encontro com o Senhor faz toda a diferença na nossa vida, amém? Quantos aqui podem declarar que já encontraram o Senhor Jesus, e isso fez toda a diferença? Isso muda a nossa vida, isso muda a nossa história. Isso também aconteceu na vida desse cego Bartimeu. Vamos ler esse texto precioso da palavra de Deus, o Evangelho segundo Marcos 10, 46. E se tem alguém porventura ao seu lado sem a palavra do Senhor, você pode oferecer aí uma caroninha santa e abençoada para que todos possam ler a palavra do Senhor e juntos acompanharmos. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Está falando muito alto. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada afora. Vamos orar mais uma vez. Pai, graça nós te damos nessa noite maravilhosa, nesse tempo precioso, nesse culto Somos um culto, Senhor, dos adolescentes e jovens, da igreja. Que tempo precioso de louvor, de adoração, dos anúncios, ofertório. Mas agora, Senhor, estamos diante da Tua poderosa palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que espada de dois gumes, apta a discernir juntas e medulas, e penetra ao ponto de dividir pensamentos e intenções do nosso coração. E nós te pedimos que nessa noite o Teu Espírito Santo fale conosco através da Tua palavra. Como bem anunciado, prega a palavra, que assim seja, Senhor, sobre as nossas vidas, que possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Usa, Senhor, a minha vida como simples instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. E você pode se assentar. Essa é uma história que muito fala ao meu coração, a história de um cego, o cego Bartimeu. Um homem que mendigava, ele era um cego mendigo, e pelo costume da época ficava na porta da cidade, ao ponto de pedir esmola para os viajantes, para as pessoas então que passavam na entrada da cidade, ao ponto de receber doações, ofertas, talvez uma porção de alimento para o seu dia, pois ele era um cego mendigo e vivia de esmolas e ofertas que lhe davam diariamente. É interessante que esse texto é relatado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, Marcos, capítulo 10, e também no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor e que muito fala ao nosso coração. Mas os três textos relatam a posição desse mendigo. Ele era um mendigo que andava à beira do caminho, à margem do caminho. E na vida cristã, há muitos que caminham também à beira do caminho, à margem, sempre numa direção, à espera de algo. À beira do caminho, sempre na expectativa
de um toque da ação e da porção de Deus. Mas muitas vezes, à beira do caminho, celebrando a Deus e caminhando com Deus, mas ainda com desejos e vontades, e intenções do coração, vinda de um outro momento, de uma era passada, à beira. Essa história fala de um homem, um cego mendigo que andava à beira do caminho, e no encontro com Jesus, o último versículo, verso número 52, diz para nós que ele deixou tudo e seguia Jesus estrada fora. Os nossos encontros com Jesus têm o poder de mudar a história da nossa vida. Quando nos encontramos com o Senhor Jesus, a nossa vida é transformada, é mudada. Áreas da nossa vida são tratadas. No nosso caráter, são tratadas nas nossas atitudes, são tratadas nos nossos pensamentos, são tratadas na maneira que devemos agir com Deus e com o nosso próximo. Mas muitas vezes andamos à beira do caminho, andamos sempre à margem de algo que Deus tem para o nosso coração, sempre desejando e pensando em coisas, mas às vezes, como aquele pai daquele jovem que andava preso por um espírito maligno, como o pastor Edson falou nessa manhã, e Jesus, aquele pai chegou para Jesus e disse: me ajuda na minha falta de fé. E às vezes na caminhada cristã, muitas vezes nos encontramos na dificuldade e pedindo que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. É interessante que essa história fala de que Jesus passou por Jericó, e passou por aquela cidade, e aquele mendigo estava ali. Essa história nos faz um relato que muitos historiadores dizem que Jesus passou apenas por Jericó uma ou talvez duas vezes em todo o seu ministério. E esse é o momento que ele vai para Jerusalém, e após essa passagem por Jericó, a caminho de Jerusalém, Jesus então passa a sua última semana, é traído, ele é crucificado e depois ressuscita. A caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó. E é sempre nessa expectativa, que como Jesus passou por Jericó e tocou o cego Bartimeu, Jesus também passa aqui, na José Paulino 1829, na igreja do Nazareno. Ele passa na sua vida, na sua casa, e ele tem o poder de tocar a sua história, e de mudar áreas que estão à beira do caminho, à beira do caminho na sua vida, na sua casa, na sua família, necessitando de um toque, de uma ação, de uma intervenção de Deus. É interessante que a palavra de Deus vai dizer que numerosa multidão vinha ao seu encontro. E ouvindo, o verso número 47, diz que ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu gosto e quero ressaltar 3 pontos nessa mensagem. A primeira coisa seria um grande clamor. O cego Bartimeu se levanta com um grande clamor. Gosto do texto de Jeremias 29, verso de número 11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de... para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei o quê? Mudar a sua sorte. Jeremias 33, 3 diz que invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós servimos a um Deus que, se clamarmos, se invocarmos, Ele há de responder. Ele há de se mostrar perto. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele caminha com nós. Ele está aqui. A palavra do Senhor em Apocalipse diz que Ele anda no meio do candeeiro de ouro. Ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio. Ele toca os nossos corações e as nossas vidas. Mas havia nesse homem, nesse cego, um grande clamor. É necessário que, como igreja, como povo de Deus, como sacerdote dos nossos lares, como homens e mulheres de Deus, busquemos o Senhor em oração, busquemos o Senhor com grande clamor,
colocamos a nossa vida de joelho diante daquele que tem o poder de tocar nossa história, de clamarmos, de buscarmos por uma intervenção divina na nossa vida. Muitas vezes reclamamos que não ouvimos a voz de Deus, mas também não paramos para ler a sua palavra e falar com Ele. Estamos no automático, vivendo a vida e os nossos hábitos, no nosso dia a dia, e não paramos para ouvir a voz do Senhor em situações importantes da nossa vida. E é interessante que esse cego ouviu Jesus o Nazareno e ele passou a clamar e ele passou a gritar. Mas algo importante que eu quero dizer para você: ele não reproduziu o que ele ouviu. Ele ouviu que era Jesus o Nazareno. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. É diferente. Porque muitas vezes ouvimos o que o mundo fala para nós. Ouvimos as coisas com relação como anda a economia, como anda a sociedade, como andam as coisas do mundo. Mas não paramos para ouvir aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. Ficamos atentando talvez a Jesus o Nazareno. Poderíamos falar sobre Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Poderíamos falar de outras características de Jesus. Mas esse cego mendigo, ele não parte no natural. Ele se lança em algo espiritual. Ele diz: Jesus, o quê? Filho de Davi. Mateus capítulo 1, verso número 1, diz que é a genealogia, essa é a história da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Há uma promessa do Messias, há uma promessa daquele que viria libertar. E aquele que viria libertar Israel e o povo de Deus seria o Messias, o libertador, o Cristo. Jesus, o Cristo, o libertador. E esse então mendigo passa a clamar: Jesus, filho de Davi. Com uma visão espiritual daquele que viria libertar Israel, daquele que viria libertar o povo. Nós precisamos, ao clamar, ao colocarmos diante do Senhor, colocarmos aquilo que Deus tem. A vontade do Senhor a ser realizada nas nossas vidas, não mais com uma visão humana de Jesus, simplesmente o Nazareno, oriundo de Nazaré. Mas Jesus agora, o filho de Davi. E ele passa a clamar sobre esse homem, sobre Jesus. E é interessante que no clamor, ele diz algo muito interessante: tem compaixão de mim. Como se aquele mendigo olhasse, dissesse para Jesus: Jesus, olha o meu estado, olha a minha roupa, olha quantos dias eu não tomo banho, olha há quanto tempo eu não durmo direito, olha há quanto tempo eu não como uma refeição completa. Tem compaixão de mim. Nos dias de hoje, temos olhado constantemente atentados à humanidade na Síria. Mas, se olharmos um pouquinho ao nosso redor, podemos olhar pessoas em semáforos, podemos olhar pessoas em condições subhumanas. E talvez esse mendigo diga para Jesus: Jesus, olha para o meu estado, olha para a minha situação, olha para a minha roupa, olha, tem compaixão do meu estado. E é interessante, porque ele passa a clamar, e quando ele começa a abrir o coração e dizer que Jesus tem compaixão de mim, as pessoas chegam ao lado dele e falam: Bartimeu, para de falar. Bartimeu, não fala mais. E começam a repreender, para que se calasse, para que não falasse. É interessante, eu não sei você, quando teu coração começa a ter fé, quando você começa a acreditar, chega uma situação que parece que coloca tudo em ruína. Quantos já passaram por isso? Quando você está numa situação e começa a acreditar: agora esse emprego vai dar certo. E de repente uma porta se fecha. E agora você acha que agora esse relacionamento vai dar certo. E o relacionamento não dá certo. Agora o meu casamento, agora os meus filhos, agora uma situação da qual você está vivendo, e você coloca uma expectativa e coloca uma esperança, e chega alguém e diz para você: pare de clamar, pare
de buscar esse Deus, pare de ir na igreja, ou começa a te repreender na tua fé, na tua crença. Mas você e eu nessa noite devemos fazer igual a fé deste homem Bartimeu, que não se atentou às palavras que lhe diziam, para que ele parasse de clamar, mas ele começou a olhar e a clamar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora isso muda, porque se compaixão ele está falando do lado externo, agora misericórdia no original é miserocardia, é a miséria do coração. E agora, talvez, o cego Bartimeu está dizendo para Jesus, porque no final ele vai assim: que eu torne a ver. Eu não sei você, mas Bartimeu ele enxergava, ele não é um cego de nascença. E eu não sei o que aconteceu, mas ao longo da sua história ele se torna cego e passa a não ver. Eu não sei se você já teve uma condição social muito boa e de grandes posses, e agora não enfrenta tanto. Eu não sei se você já teve uma família e hoje está passando por um momento de reestrutura familiar. Eu não sei se você tinha uma família ou houve uma perda, seja por um falecimento ou algo que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas aqui, nesse cego, ele via antes e agora ele era cego. Ele poderia estar frustrado, revoltado, com relação à vida, com relação à circunstância, mas ele não ouve essa repreensão. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele diz: olha para o meu interior, olha para o meu coração, olha talvez para os traumas, para o sofrimento que ele passou, para a angústia, injustiças, temores, medos, as calúnias, as difamações. Talvez um cego mendigo, há alguns anos, tenha passado por muitas humilhações, para ter o que comer, para ter o que vestir, para sobreviver na vida. E ele está rasgando o coração para Jesus. Lembra daquela mulher que há 12 anos sofria, em Marcos capítulo de número 5, verso de número 21, que conta a história de Jairo. Mas chega naquela mulher e ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E aquela mulher chega, passa no meio da multidão e toca Jesus. E o toque daquela mulher em Jesus, sai de Jesus poder, e ela é instantaneamente curada e livre do seu mal. E Jesus declara: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. E aquela mulher curada, Jesus, quando a chama, o texto bíblico, verso número 24, diz assim: e ela lhe declarou toda a verdade. Quando chegamos até Jesus, você e eu precisamos lhe declarar toda a verdade. Precisamos rasgar o nosso coração. Igual Joel fala: não apenas as vestes, mas rasgai o vosso coração. Esse cego Bartimeu chegou: Jesus, tem compaixão de mim, olha o meu estado externo. Mas ele disse: Jesus, tem compaixão de mim, olha também o meu estado interno. Olha o meu sofrimento, olha a minha luta, olha a minha angústia. Como nós necessitamos, como povo de Deus, chegar diante de Jesus com o nosso coração sincero, não é verdade? Chegar diante de Jesus e rasgar o nosso coração, não apenas as vestes, mas o nosso coração, e declarar a Ele toda a verdade. Talvez há um clamor na tua alma, como há muito tempo, e sempre eu coloco diante do Senhor, e como há no povo de Israel, e há no meu coração, nós precisamos chegar diante do Senhor e declarar: Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia do meu coração, da minha vida, da minha alma. E essa atitude do cego Bartimeu gerou algo, e olha o que acontece: parou Jesus, verso de número 49. Esse mesmo Jesus que parou para o Bartimeu, está aqui para parar e olhar para o teu coração e para a tua vida. Quantos podem dar um amém aí, um glória a Deus? Ele está aqui para olhar o clamor do teu coração, da tua alma, dizendo: Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. E se ele parou no meio de uma multidão, talvez você pense que hoje à noite se encontra no meio de uma multidão, e que talvez as pessoas não lhe conheçam tanto, mas há alguém aqui que lhe conhece. O nome dele é Jesus Cristo, do qual os anuncio. O nome dele é Jesus, e ele para ouvir o teu clamor. Ele para ouvir
aquilo que sai da tua boca e do teu coração. Tem compaixão de mim. Olha o meu lado externo. Tem compaixão de mim. Olha para o meu. Tem misericórdia de mim. Olha para dentro do meu coração, daquilo que eu tenho sofrido. Mas Jesus não apenas parou para olhar a situação. O verso de número 49 continua dizendo e disse: chamai-o. Eu gosto disso, chamai-o. Manda ele vir para cá. É um artigo definido no singular, é uma pessoa. Manda o cego vir. Chamaram então o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Será que nessa noite a expectativa de vir à casa do Senhor e buscar a presença dEle é saber que Ele te chama, é que Ele para te ver, é que Ele olha o clamor do teu coração e da tua alma dizendo: tem compaixão, tem misericórdia, e Ele para. Mas Ele não apenas para, Ele te chama para dizer: vem, levanta-te. É esse Deus a quem servimos, o eu sou. E a Bíblia inteira vai declarar: o eu sou, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E ele vai declarando: eu sou, em Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou. E muitas vezes você vai ouvir em João 8 definições do eu sou. Mas eu gosto dessas definições que vão declarando: eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Mas o Senhor Jesus, Ele é aquilo que você necessita nessa noite. Por isso que eu sou o que sou. E eu gosto do texto de Filipenses, eu quero declarar ele para você nessa noite, que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, olha isso aqui, cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelo século dos séculos. Há um Deus que supre suas necessidades, e Ele está aqui para tocar o teu coração. Ele está aqui para tocar a tua vida. Ele é o eu sou. Eu sou o que sou. Ele parou e Ele disse: levanta-te. Querido, nessa noite o Senhor está aqui para levantar a tua vida. Ele está aqui para levantar você. Aquele cego estava assentado e à beira do caminho, talvez olhando numa posição inferior, talvez muito assentado e vendo as pessoas passarem, talvez assentado e comendo poeira, talvez assentado e alguém chutando uma pedra nele, talvez assentado e muitas coisas acontecendo ao seu redor. Mas o mesmo Jesus que chama aquele cego, mande dizer para ele: tem de bom ânimo, levanta-te. Aquele cego não fica mais parado na voz de Jesus. O que ele faz? Está aí no verso número 50. Aquele cego pega e se levanta. Querido, você e eu precisamos nos levantar também. Há uma atitude de Deus, mas há uma atitude nossa. Bom ânimo, vamos para cima. Deus está com você. Eu gosto do Salmo de número 23, e eu creio que você também. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas esse texto, eu acho precioso, uma tradução que eu mantenho no meu coração, é assim: o Senhor eu tenho tudo, e se eu tenho tudo, nada me faz falta. Se o Senhor é tudo para mim, se Ele preenche 100% do meu coração, não tem espaço para mais nada, porque Ele é tudo para mim. Por isso o Senhor é o meu pastor, e se Ele é tudo para mim, nada eu tenho falta. Levanta-te. Se você tem tudo que você precisa. Moisés achou que não tinha o que precisava, e Jesus lhe fez assim: Moisés, olhe para a tua mão. O que você tem na tua mão? Ele disse que tinha uma vara, e ele joga aquela vara, e aquela vara se torna uma serpente, e depois ele pega a vara, e ainda Moisés questiona o Senhor: mas eu não sei falar, e fala de novo. Pega a tua mão, coloca dentro da túnica, e ele tira, e a mão dele está em lepra. Agora coloca de novo. Ele coloca, e a mão dele já está sã. Porque ficamos como Moisés, achando que o que necessitamos não está perto de nós, está distante, está talvez sempre o quintal do vizinho, as coisas do vizinho parecem, a grama do vizinho parece mais verde que a nossa. E achamos que sempre o que necessitamos está longe. Mas assim como Deus disse para Moisés, que o que ele necessitava, ele tinha
A vara, o cajado e a presença do Senhor. Aquilo que você necessita está com você, que é o Senhor Jesus. E se você tem o Senhor Jesus, você não tem falta de nada. Por isso, tem de bom ânimo nessa noite. Se levanta, o Senhor Jesus te chama para uma grande obra na tua vida e na tua história. E aí vem a segunda grande coisa que acontece para mim nesse texto. Uma grande pergunta. Verso número 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Essa pergunta ecoou no meu coração. Porque o pastor Aguiar, acho que há um mês aqui atrás, trouxe para nós uma mensagem sobre Salomão. Quando Deus lhe pergunta para Salomão: pede o que queres. E aí o pastor Aguiar falando dessa grande pergunta de um grande Deus. E só um grande Deus pode nos fazer uma grande pergunta. E é tão precioso, porque aqui é uma grande pergunta, como só Deus mesmo para dizer para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Porque ele tinha poder de fazer qualquer coisa. Você e eu servimos a um grande Deus, que nos faz uma grande pergunta: o que queres que eu te faça? Ele tem poder. Ele tem poder de tocar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família. Servimos a um grande Deus. É o tamanho do nosso Deus. Aliado a isso, sempre chegam perguntas para nós e para você. E eu me lembro de uma pergunta, no final do ano passado, que o meu filho chegou para mim: pai, está chegando o Natal, né? Sabe como é que é, né? Natal, fim de ano, você sabe como é que é filho. E aí já chegou e falou assim: eu quero um presente. Quero um presente e tal. Eu falei assim, aí você, como pai, assim, pergunta, né? O que você quer? Aí ele falou lá um brinquedo. Né? Eu falei: meu Deus, esse brinquedo eu não tenho condições de dar. Eu falei assim: vamos orar. Vai, você já está com as suas economias aí, vai economizando. Eu quis perguntar. Mas a minha ação como pai tinha um limite de presente. A minha ação como pai, por mais que eu ame meu filho e queira dar a ele o máximo que eu puder dar, há um limite para que eu possa lhe atender. Mas esse Deus a quem você e eu servimos, Ele lhe faz uma pergunta que não há limites: o que queres que eu te faça? E aquele cego diz: que eu torne a ver, que eu torne a ver. Seria uma pergunta óbvia se a pessoa não fosse cega. Mas partindo de um Deus que olha para o interior do seu e do meu coração, talvez Ele queria alinhar alguma coisa no coração de Bartimeu. Os conceitos corretos, a direção correta. E ele pergunta: que eu torne a ver. E o que Jesus lhe responde? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. E a terceira coisa é um grande milagre. A nossa vida, como servos do Senhor, depende da graça e do favor dEle. E Ele tem poder de tocar a tua vida, a tua história nessa noite. Ele tem poder de tocar o nosso coração. Mas talvez você pergunte: mas pastor, se eu orar agora, o Senhor está e Ele pode me atender? Sim, é verdade. Se eu orar quando chegar na minha casa, Ele pode me atender? Sim. Se eu orar daqui uma semana, Ele pode me atender? Sim. Se eu orar daqui um mês, Ele pode me atender? Sim. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. Mas o detalhe do texto que muito me impressiona, depois de discorrê-lo com vocês nesses minutos, é a urgência que Bartimeu tem. Talvez ele sabia que era a única vez que ele viria Jesus. Talvez ele soubesse que Jesus não passaria mais por Jericó. E ele continuaria mendigando, e ele continuaria à beira do caminho. Mas aquele homem toma uma atitude de um grande clamor para um grande Deus, com uma grande pergunta e com um grande milagre. E uma ação de Deus na vida de Bartimeu.
E nessa mesma expectativa, nessa noite, Jesus está aqui, Ele passa. Como passou em Jericó, Ele passa aqui nessa noite. E às vezes, nós precisamos ter a mesma expectativa. Porque talvez, se você orar daqui 1 mês, 2 ou 6 meses, Ele pode te atender. Mas às vezes a situação não é a mesma. No teu casamento, na tua empresa, na tua família, na tua casa. Por isso, como servos de Deus, precisamos ter urgência que Jesus passa. E se Jesus passa, clame. E se Jesus passa, abre o teu coração. E se Jesus passa, declare: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E o mesmo Deus está aqui para dizer: filho meu, filha minha, tem bom ânimo, levanta-te. E aquele cego se levanta num salto, pega a sua capa, que era a sua autoridade legal para esmolar, que lhe ajudava a estar no seu ponto de pedir esmola, e ajudava ele a se cobrir no frio à noite. E pega tudo que ele tem, e joga, e vai de encontro de Jesus, o filho de Davi. Às vezes você e eu nos agarramos nas nossas capas, nos agarramos nas coisas que temos, e não, ao ouvir a voz do Senhor Jesus, não lançamos a capa e vamos até Ele. Hebreus capítulo 3, verso número 15 diz que se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Como necessitamos declarar a Ele toda a verdade. Como necessitamos nos prostrarmos e nos colocarmos diante daquele que tem o poder de tocar nossa história, de tocar nossa vida e de fazer um grande milagre na nossa história. Nessa noite, nesse texto muito conhecido e simples da palavra de Deus, mas o Senhor tem me incomodado a compartilhar com você. E nessa noite, se você se encontra, por algum motivo, à beira do caminho, necessitando clamar diante do grande eu sou, necessitando se colocar diante daquele que tem o poder de tocar a tua história, a tua vida, a tua casa, a tua família, talvez lhe dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Às vezes lhe dizendo: Jesus, filho de Davi, olhe para mim, tenha misericórdia de mim, do meu interior. Ele está aqui, para, como passou em Jericó, passar novamente nessa noite, para tocar o teu coração, a tua vida e a tua história. E alguma cegueira, ou algo que você não está vendo, como aquele cego não via, para que você torne a ver, e siga o Senhor, estrada fora, caminha fora. Nós sabemos, porque João capítulo 14, verso número 6, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor não tem uma beira de caminho para você. Jesus tem o caminho. Ele tem Ele. Ele tem um caminho para que você ande na presença dEle. Se nessa noite o Espírito Santo falou o teu coração e você deseja se colocar diante do Senhor, dizendo: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, toca-me nessa noite. Eu queria convidar você, se possível, a erguer umas das suas mãos. Onde é que você está? Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Erga a sua mão bem alto. Onde você está? Erga a sua mão bem alto. É possível pedir para que você se coloque de pé, para que juntos possamos orar e buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se não for muito difícil, é possível você pedir licença do seu lugar, vir até o altar e juntos orarmos, buscarmos a presença do Senhor juntos. Sai aí. Aquele cego não se importou. Aquele cego não se importou com a multidão. Aquele cego não olhou para outras pessoas que estavam ao seu redor. Aquele cego não olhou para as pessoas que o repreendiam. Aquele cego não olhou para aquelas circunstâncias. Aquele cego, o cego Bartimeu, ele clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Se Deus falou ao teu coração e você deseja clamar nessa noite, pedindo que esse mesmo Deus toque o teu coração, toque a tua vida, toque a tua história. E assim como foi com Bartimeu, Ele está aqui. Como Ele passou em Jericó,
O mesmo Deus está aqui, passando na igreja do Nazareno, na José Paulino 1829, para tocar o teu coração, a tua vida e a tua história. Nós vamos adorar e louvar o Senhor uma canção, e você declara a Ele toda a verdade. Rasga o teu coração, diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que você pode clamar nesta noite? Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se coloque diante da presença do Senhor, o teu Deus. Ele está aqui para tocar o teu coração, a tua vida, a tua história, a tua casa. Ele é tudo que necessitamos. Ele é aquilo que precisamos. Busque a presença do Senhor. Daqui a pouco nós já vamos orar juntos, mas Ele tem poder de tirar você da beira do caminho, para que você nessa noite receba o toque do Senhor e saia daqui seguindo o Senhor, caminho afora, seguindo o Senhor na sua casa, seguindo o Senhor no seu trabalho, seguindo o Senhor na sua vida, porque o mesmo Jesus que passou em Jericó, Ele passa aqui para tocar o nosso coração, a nossa vida e a nossa história, em nome de Jesus. Fale com Ele, se derrame na presença do Senhor.